Acordar. Vamos ver se vai estar gravando. Bom, gente, vamos lá. Começou. Tiago, Júlia, Suelen, todos que estão aí. Querem começar tirando alguma dúvida? Explicar melhor hoje sobre taxas relacionadas. Vamos lá. Ó, a Júlia. Tô vendo a Júlia, ela escreveu, né? Nem falou. Vou ver, Júlia, peraí. Eu só fiz um, né, naquele dia. Deixa eu ver se eu consigo acessar o swap aqui, a lista, porque hoje à tarde eu não consegui. Acessou. Então vamos lá. Tá, vou fazer o trabalho, com certeza. Até amanhã, né, eu acho. Prazo aqui, não sei, não? Sei lá, nem lembro. Eu pus uma data, mas posso mudar também. Segunda-feira, dia 15. 15? Tá. Nem sei, hoje é dia 11, então tem tempo. Vamos lá, você ou vocês querem algum específico para que eu faça? Da lista? Vou fazer da lista. Eu queria entender melhor o conceito de taxas relacionadas. Tá. E aí depois a gente passa para algum exercício para exemplificar, porque eu achei muito abstrato o conceito de taxas relacionadas. E nem é aplicação já, né? Nem é abstrato, na verdade. Mas é o seguinte, ó. Taxa relacionada... Bom, primeiro você tem que entender o conceito de derivada. Lembra que eu falei? Derivada era coeficiente angular da reta tangente e significado geométrico, ok. O outro significado era taxa de variação. Então, assim, quando você quer calcular a taxa de variação de uma função em relação a alguma variável que ela dependa, você vai provavelmente calcular uma derivada. Então, por exemplo, só para você entender, ou para vocês entenderem, a área de um, sei lá, deixa eu pegar uma caneta que escreve, uma área de, sei lá, um círculo, por exemplo. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, para eu calcular a área de um círculo, o que eu preciso saber? Do que a área depende? A área depende basicamente só do raio, porque π é uma constante. Então, assim, o π não vai variar. O que vai variar? O que pode variar, na verdade, é o raio. Se o raio variar, obviamente, a área varia. Então, a gente pode dizer que a área é uma função do raio. Ok? Um exemplo. E aí, vamos supor que com o tempo, vamos supor que isso aqui seja uma chapa, um disco metálico, por exemplo, certo? E aí eu começo a aquecer, por exemplo, esse disco. E aí, conforme eu começo a aquecer, ele vai se dilatando. E aí, o que acontece? O raio vai aumentando, já que ele dilata, obviamente a área está aumentando, mas o raio também. Se eu souber com que taxa, ou seja, se eu souber como que o raio varia com o tempo, por exemplo, então significa que o raio ele pode ser uma função do tempo. Então, estou aquecendo, aí passa o tempo, o raio vai aumentando, o sinal está dilatando. Então, o raio é uma função do tempo. Eu posso escrever assim, R, entre parênteses, T, quer dizer, o raio é uma função do tempo. Varia com o tempo. Se o raio varia com o tempo, obviamente, a área também vai variar com o tempo. Mas a área já variava com o raio. Então, agora sim, a área vai variar com o tempo, porque o tempo vai alterar o raio. E a área depende do raio. De qualquer forma, os dois variam com o tempo. Se eu souber com que taxa que o raio varia com o tempo, eu posso descobrir qual é a taxa que a área varia com o tempo. Só que taxa é derivada. Então, o que seria a taxa de variação do raio com o tempo? A gente escreve dr dt. Isso é a taxa de variação do raio em relação ao tempo. Esse dt embaixo quer dizer em relação a quem eu estou derivando. Eu estaria derivando o raio em relação ao tempo, já que o raio é uma função do tempo, ou seja, que o raio varia com o tempo. Então, dr dt é a expressão de derivada do raio em relação ao tempo. É só uma notação. Mas, se a gente fosse entender o significado disso, como é uma derivada, é uma taxa de variação. Então, é a taxa com que o raio varia com o tempo. É assim que eu leio. A gente lê dr dt, se você mostrar só isso para uma pessoa que entende matemática, ela vai falar, já sei, é a derivada do raio em relação ao tempo. Se você mostrar isso para um físico que sabe da matemática e, sei lá, pensa no significado, ele vai falar assim, isso aqui é a taxa com que o raio varia com o tempo. Ele não vai só pensar na derivada, talvez como um matemático. O matemático vai olhar isso e falar, tá bom, mas a derivada, tem que derivar o raio em relação ao tempo.
Aí o físico vai olhar e você fala, tá bom, estou vendo isso aqui, para mim é a taxa com que o raio varia com o tempo. Os dois estão corretos, entendeu? E aí, então, eu sei a taxa com que o raio varia com o tempo, e eu quero a taxa com que a área varia com o tempo. O dA dt é a derivada da área em relação ao tempo, para o matemático. Para o físico, é a taxa com que a área varia com o tempo, já que derivada é taxa. E aí, o que acontece? dA dt, então, é a taxa de variação da área com o tempo. dr dt é a taxa de variação do raio com o tempo. Como que eu obtenho isso? Bom, eu tenho a expressão do raio, da área com o raio. Se eu derivo em relação ao tempo do lado esquerdo, para não alterar a minha igualdade, eu vou derivar em relação ao tempo do lado direito. Então, assim, eu escrevo ddt do lado esquerdo e escrevo ddt do lado direito, porque aí eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Então, eu vou derivar em relação ao tempo lado esquerdo e vou derivar em relação ao tempo lado direito da minha igualdade. Se eu faço isso dos dois lados, ok, eu preservo a igualdade. Só que a derivada de A em relação ao tempo, eu posso escrever dA dt. dA dt. E aí eu já enxergo isso como taxa de variação da área com o tempo. Tá? Para mim, isso aqui não é mais... assim, eu não estou pensando em derivada, estou pensando... Isso é uma expressão que está escrita assim, taxa. Taxa de variação da área com o tempo. Aqui é a derivada em relação ao tempo dessa expressão, mas o π, como é constante e ele está multiplicando, ele sai fora da derivada. A derivada de constante é zero quando está sendo somada ou subtraída. Se você tem uma constante multiplicando quem realmente depende do tempo, que é o raio, isso aqui não depende do tempo. Então é uma constante. Como está multiplicando, ele sai fora da derivada. Então fica o π de fora. E aí vai ficar o quê? A derivada em relação ao tempo do r ao quadrado. Tá? Só que pensa bem, eu quero derivar o r em relação ao tempo. Se eu fosse derivar só em relação ao r, era só descer o 2. Desce o 2, né? Regra do tombo aqui, não é? A derivada disso não é só descer o 2 e diminuir 1. Só que, por outro lado, eu estou derivando em relação ao tempo, e o r é uma função do tempo. Então, para derivar isso aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia. Porque vai ficar assim, então. Vai ficar dA dt, aqui só estou copiando, igual a π vezes. Como que deriva isso? Desce o 2, tira 1. Que seria derivar o de fora. E depois vezes a derivada do raio em relação ao tempo, que é pela regra da cadeia. Eu derivei a de fora, agora eu derivo a de dentro. Eu dei um exemplo a semana passada, como se você estivesse derivando o seno de x ao quadrado. Em relação a x, né, dy dx, ou y', você desce o 2, copia o seno, tira 1. E depois você multiplica pela derivada do seno, que seria a regra da cadeia. Quer dizer, você desce primeiro o expoente e diminui 1. Depois você deriva quem está aqui dentro. A derivada do seno é o cosseno. Isso é derivada de função composta. Seno de x, tudo isso ao quadrado, está compondo a função x quadrado com a função seno de x. Que composição que eu fiz? Eu fiz f de g de x. Ou seja, eu peguei a função f onde tinha x, aqui era x antes, f de x. Eu troquei o x pelo g de x, então no lugar do x vai entrar o g de x, que é o seno de x ao quadrado. Isso é uma função composta. Derivada de função composta, regra da cadeia. Primeiro você deriva esse. Como que faz? Desce o 2 e tira 1. Então, desce o 2 e tira 1. Desce o 2 aqui e tira 1, fica seno. Então, ficou 2 elevado a seno elevado a 1. Depois multiplica pela derivada da de dentro, que seria o seno. A regra da cadeia, para derivar f de g, né? Como que é a derivada? Você deriva f' de g, depois multiplica por g'. G' é o cosseno, né? Que é a derivada desse. E a f' desceu 2, só que é desceu 2 com o g, ou seja, desceu 2 com o seno. Isso tudo é regra da cadeia, né? A gente pode depois fazer com, sei lá, com mais espaço aqui, que isso aqui está muito apertado. Então, é por isso que quando eu derivo o r ao quadrado, eu desço 2 e tiro 1, fica 2r, mas não fica só assim, vezes a derivada do r. É como se o r fosse o seno, então ele tem derivada. E aí eu escrevo a derivada, dr dt. Só que eu não olho isso mais como uma derivada, eu olho isso como a taxa. Então, veja, para calcular a taxa com que a área varia com o tempo, é só saber o raio, sei lá, num determinado momento,
e com que taxa que o raio está variando com o tempo. Então, se eu falar, o raio está aumentando 1 centímetro por minuto, então aqui eu ponho 1 centímetro por minuto, que é a taxa. Ah, no momento em que o raio era 2, então eu ponho 2 aqui eu ponho a taxa, vezes 2 vezes π, isso vai dar a taxa com que a área está variando. Ah, está variando tantos centímetros quadrados por minuto, essa é a taxa. Então, a ideia de taxa relacionada é justamente você usar uma expressão, uma função normal, só que é uma função com significado, né? Você vê lá, a gente, tipo, se vocês têm lá PV igual a NRT, até que eu usei PV igual uma constante na semana passada, porque você tem algumas coisas, a pressão, o volume e a temperatura estão relacionados lá nos gases, né? A expressão PV igual a NRT, quer dizer, pressão e volume, e do outro lado tem o NRT, o N é o número de mols. Se a gente não coloca N e tira gás, beleza, isso fica constante. O R é constante universal dos gases, então MR é constante. E aí você tem a temperatura que varia. Então, pressão, volume e temperatura estão relacionados. Muda um, muda os outros. Se você faz uma, sei lá, igual era o exemplo, uma expansão, sei lá, isotérmica, por exemplo. Você mantém a temperatura, então veja, o NRT, número de mols, se você não deixar escapar gás e nem coloca. Número de mols, constante universal dos gases e temperatura você deixa constante, fica PV igual a uma constante. Então aí vai ser assim, aumenta a pressão, diminui o volume. Diminui a pressão, aumenta o volume. Então eles ficam relacionados. Aí se você tem com que taxa um deles está variando, você consegue descobrir a taxa com que o outro está variando. Porque aí você só deriva e aí... Então taxa relacionada é mais ou menos isso. Você pegar uma expressão, uma função, você conhece, e aí quando um está variando, você descobre como que o outro está variando. Mais ou menos é isso. Certo? Essa é a ideia, né, de taxa relacionada. Aí tem inúmeros exemplos. Ali naquela lista, eu não sei nem quantos eu coloquei. Alguns. A gente pode fazer, vamos fazer alguns agora, para ver se isso fica mais fácil. Deixa eu ver, eu coloquei 15 exemplos. Então, a gente pode escolher alguns, e aí, sei lá, depois de uns 3, eu acho que vai começar a ficar um pouco mais claro. Acho. Querem escolher alguns? Suelen, Thiago, Júlia, quem quiser falar. Eu não estou conseguindo abrir a lista agora, então não consigo escolher. Tá. Alguém que tem a lista aí, Thiago, Suelen, ou qualquer um que esteja assistindo? Quer falar, sugerir algum? Eu vou ver aqui a lista. Ó. Tá, Thiago, Rafael, beleza. Vou fazer o primeiro e depois eu escolho um outro. Ó, o primeiro fala assim, ó. Um tanque tem o formato de um cone invertido. Eu tô lendo o exercício. Tendo uma altura de 16 metros e uma base com um raio de 4 metros. Então, o primeiro exercício seria assim, você tem um cone, ele está invertido, aí fala que ele tem uma altura de 16 metros, é isso, e raio de 4. Então, aqui a altura, e aqui o raio de 4 metros. Então, aqui tem um cone, vamos supor que tem um líquido aqui. Ele está invertido, quer dizer, para a gente poder colocar aqui, né, se ele estivesse na posição normal, assim, a gente talvez não fosse conseguir armazenar nada nele, fazer um furinho aqui. Bom, ele está invertido, então é assim. E aí, altura 16, raio 4. A água está fluindo dentro do tanque, então está entrando água aqui numa vazão de 2 metros cúbicos por minuto. Então, 2 metros cúbicos por minuto. E aí, a pergunta é assim, quão rápido se elevará o nível da água quando a água estiver com 5 metros de profundidade? Então, o tanque tem 16. Só que ele não está cheio totalmente. Ele tem capacidade até a altura aqui de 16. Mas quando a altura estiver aqui com 5 metros de água, estou enchendo. Aí ele está com 5 metros de água. A pergunta aí, está subindo, né? O nível está subindo porque está entrando água. A pergunta é, nesse momento em que a altura aqui de água é de 5 metros e eu estou jogando 2 metros cúbicos por minuto, a altura está variando.
com que velocidade, com que taxa que essa altura está variando? Essa é a primeira questão. Vocês entendem? Rafael, Thiago, beleza? Suelen. Vocês concordam também? Vocês já devem ter feito essa experiência. No começo, por que é importante eu saber a altura? Porque ele fala assim, eu quero saber no momento em que a altura é 5 metros. Porque pensa bem, quando a altura é pequenininha, sei lá, tá aqui, e você está jogando 2 metros cúbicos aqui por minuto, essa altura começa a subir rápido no começo, por quê? Porque aqui é menos estreito, certo? Aí eu estou jogando a mesma quantidade, só que a hora que vai ficando mais alto, como é mais largo, a velocidade com que a altura está variando não é já a mesma. Tipo, no começo isso aqui pode subir rápido e depois começa a ficar lento a altura variando. Não porque eu estou jogando mais ou menos água, mas porque ele é mais largo. Então eu começo a perceber menos. Sei lá, eu não bebo, mas vocês que bebem aí aqueles cerveja naqueles copos assim, tipo, no começo o copo estiver cheio, a boca é larga, tipo, sei lá, você bebe um tanto e não varia tanto a altura. Depois você dá outra golada igual, no finalzinho que tiver um tantinho, sei lá, você dá uma golada e acaba e o negócio varia rápido, assim, né? Porque no final você acha que tem bastante, a altura é razoável, mas como é muito estreito, não tem tanto líquido. E no começo, você dá uma golada, o negócio nem mexe, porque ele é largo, então você não consegue variar muito a altura. Mas você deu a mesma golada, vamos dizer. Só que a primeira golada mexeu 1 centímetro. Aí no finalzinho você dá uma golada e mexe 6 centímetros. Ué, mas eu dei golada igual, como que variou menos e mais? Porque no final é mais estreitinho. Então, óbvio que tem a impressão que dá que tem altura, mas não tem tanto líquido com relação à altura. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, ó, estou jogando água na mesma proporção, na mesma razão, 2 metros cúbicos por minuto. Eu não estou jogando mais nem menos quando está mais alto ou mais baixo. Mas no começo, quando isso aqui começar a encher, vai começar a encher rápido, parecer que encher rápido, né? Começa a subir rápido a altura, mas porque é muito estreito. Mesmo jogando a mesma quantidade de água, conforme vai subindo, a impressão que dá é que esse negócio já não varia mais tão rápido como no começo, óbvio. No começo era fácil encher isso aqui, depois começa a ficar largo, não é tão fácil. Por isso que é interessante o cara falar assim, ó, no momento em que a altura for 5 metros, qual é a velocidade com que está subindo? Porque no começo uma velocidade alta de subida. E depois começa essa velocidade de subida, começa a ficar menor, mesmo eu jogando a mesma quantidade de água. Isso tem que ter em mente. Não é que eu estou jogando menos água, é que a velocidade de subida começa a ser menor porque o negócio é largo. Então, se ele não desse, eu quero no momento de 5 metros, não dá para responder a pergunta, porque é variável a velocidade. Estão entendendo? Então, a questão é, cabe uma quantidade de líquido que vai até 16 metros. Quando a altura for 5 metros, com que velocidade que o nível está subindo? Essa é a questão. Isso é um cone. Bom, primeira coisa, óbvio que se está subindo aqui, vamos pensar aqui nesse nível aqui, a gente tem um cone com raio menor. Então, quando está subindo o nível, não é só a altura que está variando. Quem que está variando também? O raio, né? Cada vez que a altura sobe, o raio fica mais largo, né? Então, primeira coisa, qual que é a fórmula para calcular volume desse negócio de cone? Né? Da matemática básica, volume de cone é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Isso é uma fórmula de volume de cone. Como calcula volume de cone? 1/3 da área da base. A base é um círculo, então πr ao quadrado. Esse πr ao quadrado é a área de círculo multiplicado pela altura. Se você não põe 1/3, você só faz a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Se você faz isso, você está calculando o volume de um cilindro. Do cone é 1/3 do πr ao quadrado multiplicado pela altura. Se você só fizer πr ao quadrado vezes a altura, também é volume, só que é volume de cilindro, não de cone. Beleza? Então, a fórmula do volume de cone você pode achar em qualquer livro de ensino médio. Está aqui, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Onde r é o raio, aqui, como no momento que você quiser, e a altura do nível da água. Tá. Então, vamos ver. A taxa com que o volume varia, o volume é dado em litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, são unidades de volume, certo? O volume está variando. Bom, quanto que eu estou jogando? Eu estou jogando 2 metros cúbicos por minuto. Então, o que é 2 metros cúbicos? 2 metros cúbicos por minuto. É a taxa com que o volume varia. Então, isso é o dV
dt. Por quê? É a taxa com que o volume varia no tempo. Então, taxa de variação do volume com o tempo, dv dt. Opa, mas aí da matemática o cara vai falar, pô, isso é derivada da velocidade, não, derivada do volume em relação ao tempo. Pô, então beleza, então eu vou fazer essa fórmula o seguinte, eu vou derivar do lado esquerdo e vou derivar do lado direito. Vou escrever que eu vou derivar dos dois lados. Se eu derivo do lado esquerdo e do lado direito, não muda nada. Mas a derivada em relação ao tempo do volume, eu podia escrever dv dt, que eu entendo como taxa de variação do volume, que é o 2 metros cúbicos por minuto. Do lado de cá, 1/3 é constante multiplicada, o π também é constante multiplicada, sai fora da derivada, e aí vai ficar então só a derivada em relação ao tempo do r ao quadrado vezes o h. Então vai ficar assim. dv dt, que é a taxa de variação do volume em relação ao tempo, eu já tenho, 2 metros cúbicos por minuto. Então, isso aqui é o 2 metros cúbicos por minuto. Então, isso, beleza, eu já tenho. Estou pensando o que eu tenho agora dessa expressão. Isso eu já tenho, 2 metros cúbicos por minuto. Positivo porque está entrando. Podia ser uma questão que está lotado de água, fez um furinho e está vazando água numa certa taxa. E aí, com que nível que isso aqui está baixando? Podia ser assim o exercício. Bom, mas não é. Então, aí seria negativa a taxa, porque está saindo. Mas, enfim, eu estou colocando, então, isso aqui é positivo. 1/3 de π, beleza. Agora, aqui a derivada em relação ao tempo do r ao quadrado vezes h. Então, vamos pensar o seguinte. O r depende do tempo, ou seja, o raio está variando com o tempo. Você está jogando água, está enchendo, o nível está subindo. Então, o h varia com o tempo. Esse h varia com o tempo. Então, ele tem derivada. O R é constante, ou seja, podia tirar fora, ou o R também, conforme o H sobe, o R também varia com o tempo. Então, vocês concordam que tanto o R como o H dependem do tempo. Então, os dois são funções do tempo. Eu quero derivar um produto de funções. Então, eu vou, para derivar um produto de funções, eu vou usar a regra do produto. Certo? Então, vai ficar, vou copiar a parte que não tem mais o que fazer, dv dt, igual a 1/3 de π vezes. Bom, aí eu vou derivar o r ao quadrado vezes h, regra do produto. Regra do produto é assim, deriva um deles, copia o outro. Mas, aí copia o que você derivou, e aí deriva o que você copiou. Então tá, então vou começar derivando o r ao quadrado. Derivar o r ao quadrado, desce o 2, tira 1, vezes a derivada do r em relação ao tempo. Regra da cadeia para derivar o r ao quadrado. Lembra, o r depende do tempo, então ele tem derivada. Então existe um dr dt. Só que antes de derivar o r, eu tenho que pensar que eu tenho que derivar a função de fora, pela regra da cadeia, já que é uma composição de funções. Então, a derivada do de fora é descer o 2 e tirar 1, e depois vezes, pela regra da cadeia, a derivada do r, que eu escrevo dr dt. Já que eu não sei quem é o r, eu não vou... Se eu soubesse que o r é o seno, eu ia falar vezes cosseno. Mas eu não sei quem é, então eu deixo expresso, que é vezes a derivada do r em relação ao tempo. Então, isso tudo é a derivada do r ao quadrado. Copia o h, mais. Agora, copia o r ao quadrado e deriva o h. Mas como que deriva o h? Você escreve dh dt. Como a gente não sabe quem é o h, assim, eu não sei qual é a expressão do h, eu sei que ele varia com o tempo. Então, tem derivada em relação ao tempo. Mas como eu não sei a expressão do h, então eu escrevo dh dt. Isso é a notação de derivada do h em relação ao tempo. Que, por outro lado, eu entendo como taxa de variação do h. É a taxa com que a altura varia, dr dt é a taxa com que o r varia. Então, agora vamos olhar nessa expressão o que a gente tem. dv dt eu tenho, 2 metros cúbicos por minuto. O r aqui que precisa, eu tenho, que é 4 metros. Ah, não, nesse momento eu vou achar o r, desculpa. Eu não tenho 4 metros aqui, eu vou achar o r aqui. Vou chamar aqui de, sei lá, R1. O h eu tenho, que é 5 metros, é quando a altura for 5 metros. O que eu peço aqui no exercício? Ó? Qual nível quando tiver com 5 metros de profundidade? E outra coisa, eu vou ter que fazer uma relação, porque assim, ó, eu não sei como que o raio está variando com o tempo.
E eu quero saber como que a altura está variando com o tempo. Eu não tenho esse dr dt. Certo? Primeira coisa, como que eu acho o raio? Bom, a gente pode fazer por semelhança de triângulos aqui, ó. Eu quero saber esse R, eu sei que aqui é 4. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar aqui um pouco. Ó, eu tenho o triângulo, vou chamar aqui de A, B, C. E aí aqui eu vou ter o ponto D, e aqui vou chamar de E. Então o triângulo ABC, que é o maiorzão aqui, ele é semelhante ao triângulo ADE. Por quê? Porque os dois são retângulos, porque esse ângulo é o mesmo, né? Do grande e do pequeno. Então esse ângulo vai ser igual a esse. Então tanto o triângulo maior como esse triângulo menor são semelhantes. Certo? Então vou escrever assim, ó, a altura toda, chamar de Hzão. A altura toda está para esse Hzinho. Assim como o raio todo, chamar de R grande, vai? Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou mudar aqui e chamar de R grande aqui. E aqui é o R pequeno. Assim como o R grande está para o R pequeno. A altura toda, 16, aqui. A altura menor, 5. O R grande, 4. E aí eu consigo achar o R pequeno. Para poder colocar aqui, ó. Então, R pequeno eu vou achar aqui na multiplicação. Simplificando antes, o 4 dá para simplificar com 16. O R pequeno dá 4/5. Certo? Porque 4 simplifica com 16. Dividindo por 4 aqui fica 1. Aqui fica 4. Ah, não. Desculpa, 5/4. Aí vai ficar 4R igual a 5. Então, R é 5/4. Que dá 1,25. O raio aqui, no momento em que a altura for 5, esse raio não é os 4. Esse raio é só 1,25. Então, veja. A taxa de variação do volume com o tempo eu tenho. 2 metros cúbicos por minuto. 1/3 de π, constante. O R que eu posso pôr 5/4, ou 1,25, mas eu vou pôr 5/4. Aqui eu vou pôr 5 metros, aqui eu vou pôr 5/4. Agora, o dH dt é o que eu quero, e o dr dt? Eu não tenho a taxa com que o raio está variando com o tempo, né? Bom, até aqui tudo bem? Vocês estão percebendo o que eu tenho? Ó? 2, o R 5/4, o H 5, o R 5/4. Isso eu quero, falta só descobrir esse dr dt, que ele não falou, com que taxa que o raio está variando. Porém, dessa minha relação aqui, ó, se eu multiplicar em cruz, vai ficar a altura toda vezes o R pequeno é igual o raio grande vezes o H. O R grande vezes o H pequeno. Certo? A altura toda, ela não varia, era 16. Então, nesse Hzão, eu vou pôr 16. O R pequeno, ele varia. Em cada momento é um valor. Então, eu vou deixar R mesmo. O raio grande também não varia, que é 4. E a altura grande varia. Então, o R, se eu simplificar aqui, ele é H dividido por 4. Entendem isso? Ó, o H é a altura toda, isso não varia. Os 16. O R varia, porque depende da altura lá do nível, o R, cada hora é um R. O raio grande, que é a da base, não varia, que é 4. E esse aqui, a altura, a cada momento varia. Então, o que não varia é a altura toda, que é o Hzão, e o R todo, 4. O resto varia. O R e o H variam. Depende um em função do outro. Ó, quando sobe, vai subindo o H, vai variando o R. Aí eu troquei, ficou 16R igual a 4H. Simplifiquei por 4, aqui ficou 1H e aqui ficou 4Rs. Então ficou assim, ó. 4Rs igual a H. Então o R é 1/4 de H. Passa dividindo, ou H sobre 4. Se eu derivar dos dois lados, vai ficar dr dt igual a 1/4 de dH
dt, certo? Se eu puser ddt aqui, 1/4 sai fora, fica drdt, aqui vai ficar 1/4 dHdt. Então, pronto. O exercício está resolvido. Vou apagar essa parte aqui, já que está gravado, depois você pode copiar com a gravação. Então, vamos aqui na expressão, ó. dv dt, aqui, é 1/3 de π vezes 2Rs, dr dt. Dr dt é 1/4 de dHdt. Então, aqui eu vou pôr 1/4 de dHdt, no lugar do dr dt, vezes o H, mais R ao quadrado, vezes dHdt. Eu só substituí esse dr dt por 1/4 de dHdt. Então, com que taxa que o volume está variando? Está entrando quanto de água? Era 2 metros cúbicos. Então, isso aqui eu troco por 2. 2 metros cúbicos por minuto. Igual a 1/3 de π vezes. 2 vezes o raio no momento em que a altura é 5 metros. No momento em que a altura é 5 metros, esse raio é 5/4. Então, 2 vezes. Vou trabalhar com fração. 5/4 vezes 1/4 vezes dHdt, que eu quero saber com que taxa que a altura está variando, vezes o H no momento que eu quero saber isso. O H no momento que eu quero saber isso é 5 metros. Mais R ao quadrado, que é 5/4 ao quadrado, vezes o que eu quero saber, que é o dHdt. Como isso aqui é multiplicação, eu vou passar o 3 multiplicando. 3 vezes 2, 6. O π dividindo. Igual. Ó, então, esse passou para cá. O 3 passou multiplicando, o π passou dividindo. E aí ficou essa expressão. Essa expressão, se eu simplificar aqui, vai dar 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 5. Embaixo, 4 vezes 2 dá 8. dHdt. Mais, aqui dá 25 sobre 16 dHdt. E então, finalmente, colocando dHdt em evidência, vai ficar 6 sobre π igual. Colocando dHdt, na verdade, bom, vou pôr... Você quer somar essas duas coisas? Vamos tirar o MMC. O MMC é 16. 16 dividido por 8 dá 2. Vezes 50, vezes 25, desculpa, dá 50. dHdt, mais 16 dividido por 16 dá 1. Vezes 25, fica 25. dHdt. 16 vai passar multiplicando. Então vai ficar 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 dá 96 sobre π. Ó, esse 16 eu passei multiplicando. Igual 50 mais 25 dá 75 dHdt. Passo 75 dividindo. Então fica aqui a taxa de variação da altura em relação ao tempo. É 96 dividido por 75. E isso está em metros por minuto. Só conta, na verdade, aí, né? Entendem ou não? Eu entendi, mas é bem confuso. Hã? Eu entendi, mas é bem confuso. Mas eu consegui entender. Gabrielinha, nossa. Bom, se eu não errei nenhuma conta, depois vocês vão conferindo aí o vídeo com calma, se eu não errei conta só. Mas, enfim, é só substituir depois. Então, aqui, Rafael, é o seguinte, o dHdt, não é que é confuso. É porque quando eu derivei, tinha um drdt, que é a taxa com que o raio varia com o tempo, e tinha o dHdt, que é a taxa, porque os dois variavam, a altura e o raio variavam conforme o negócio subia.
E eu não dei nenhum, né? Eu só falei assim, no momento em que for 5 metros, qual que é a variação, com que velocidade que a altura varia. Aí a gente teve que achar uma relação entre o H e o R, que foi isso, para eu poder relacionar a taxa de variação da velocidade com que o raio varia com a taxa de variação com que a altura varia com o tempo, para poder trocar o dr/dt da fórmula pelo dh/dt. Isso que foi o trabalhoso desse exercício. Se eu tivesse falado assim, ó, nesse momento aí, o dr/dt varia tanto. Já tivesse dado o dr/dt, era mais fácil, mas eu tive que achar que o dr/dt, né, a taxa de variação do raio, é 1/4 da taxa de variação da altura, para poder jogar e ficar só com o dh/dt, que é o que eu queria. Você queria saber como que a altura variava com o tempo. Isso é o mais chato desse exercício, né? Que você tem que ainda achar essa relação entre o raio e a altura, quando um varia, como que o outro varia. Aqui está falando o seguinte, ó, para cada 1 metro por minuto que a altura variar, o raio vai variar 1/4 disso. Se aqui for 1 metro por minuto, vai ficar 1/4 vezes 1. Então, para cada metro de altura, o raio varia 1/4 disso. É isso que está dizendo aqui nessa relação. E aí eu troquei o dr/dt que eu tinha lá na minha expressão por 1/4 de dh/dt para ficar só com dh/dt. Entenderam? Concordo que é meio trabalhoso, mas dá para fazer. Será que esse tema pode cair no outro semestre, na prova? No outro semestre, não. É. No outro semestre vai ter derivada. Jesus, então vamos ter que fazer uma oração agora. No outro semestre tem integral. Aí, ó, já dou uma adiantada aí, né? Integral, quanto mais você souber derivada, melhor para você aprender a integral. Ajuda. Não, Gabi, vai ser tranquilo, só vai ter taxa relacionada na prova. A preocupação da Gabi. Gente, ó, deixa eu só falar um negócio. No trabalhinho lá que eu coloquei, eu fiz essa questão igual, só que em vez de pôr cone no trabalhinho, eu pus um cilindro. Muito mais fácil para vocês. Pensei na hora, falei, não vou pôr cone que vai dar muito trampo. Por quê? Imagina que você tem um cone aqui e você está jogando água aqui dentro. Ou qualquer líquido que você quiser. Beleza, a altura está variando com o tempo, quando eu estou enchendo, certo? Só que o raio não. Então, a fórmula do volume disso é a área da base vezes a altura. πr² vezes o h. Quando você for derivar dos dois lados, você vai ter dv/dt do lado de cá. Do lado de lá, você vai ter ddt de tudo isso. Só que o π é constante, fica fora da derivada, multiplicando, né? O R é constante, porque conforme o nível sobe, o raio não muda. Então, como o raio é constante, ele também fica fora. E aí fica dh/dt. Olha para o cilindro como é muito mais fácil. Se eu quero saber como que a altura, com que velocidade que a altura está subindo, sei lá, eu jogo 2 metros cúbicos por minuto, então beleza, que eu ponho 2 metros cúbicos por minuto, eu só preciso saber o raio do cilindro, o raio não varia, ponho aqui, e aí eu calculo já com que velocidade que a altura sobe. Isso não depende nem do momento. Fala assim, quando a altura for 1 metro, ou quando a altura for 2, ou quando for 3, a velocidade com que o H sobe é igual. Então, se eu souber quanto de água eu estou jogando lá dentro, que é o dv/dt, e souber o raio do cilindro, eu ponho aqui, e isso tudo já me leva na velocidade com que a altura está subindo. Em qualquer momento, porque a altura, o raio não varia, né, com o tempo. A única coisa que varia com o tempo é o H, então dh/dt. Isso eu coloquei no trabalho, muito mais fácil. Por quê? Porque o R sendo constante, eu posso jogar fora da integral. Da derivada. Agora, nesse eu não pude, né? Então, eu tive que fazer uma regra do produto. E dentro da regra do produto, ainda uma regra da cadeia, porque era derivada de função composta. Então, no cone, que é o exercício que eu acabei de fazer, é bem mais difícil que no cilindro. Por conta do raio, conforme vai subindo o nível, o raio vai mudando. Aqui, não. Então, já estou até mostrando aí para vocês. Na prova, no trabalho, desculpa, eu pus isso.
já está resolvido aqui, é só substituir as coisas. O raio do cilindro, eu não lembro se eu dei a vazão, aí você descobre com que velocidade que está subindo. E se você souber com que velocidade que está subindo, você consegue subir quanto de água que você está jogando lá dentro, que é o dVdt. Tanto faz aqui na fórmula, né? Entenderam? Então, no cilindro é muito mais fácil. Então, Gabi, respondendo aí, só vai ter taxa relacionada. Mentira. Antes que ela fique desesperada. Eu tinha pensado em fazer o exercício 3. Porque também não tem... vou ter que deduzir uma coisa no exercício 3. O exercício 3 fala assim, ó. Uma escada de 3 metros de comprimento está apoiada numa parede. Então, sei lá, vamos pensar que aqui é uma parede. Aí você tem uma escada aqui apoiada. A escada tem 3 metros de comprimento. Então, aqui 3 metros. E aí, se a base desliza afastando-se da parede, ou seja, se isso aqui começa a escorregar para cá, se a base começa a escorregar se afastando da parede, há uma taxa de 1 metro por segundo. Então, isso aqui está andando para cá 1 metro por segundo. Então, a cada segundo, isso aqui vai escorregando 1 metro. A pergunta é: quão rápido o topo da escada escorrega para baixo quando a base está a 1 metro da parede? Então, quando isso daqui for 1 metro, quando a base, que é aqui, tiver a 1 metro da parede e estiver escorregando com 1 metro por segundo, isso, obviamente, vai estar descendo, já que a escada está escorregando. E a pergunta é com que velocidade que isso está caindo. Entenderam a pergunta? A escada, 3 metros, aqui está 1 metro da parede, começa a escorregar. Então, a base começa a andar para lá 1 metro por segundo. Obviamente, aqui começa a cair e escorregar. Com que velocidade que isso está caindo quando isso está andando para a direita 1 metro por segundo. E no momento em que aqui for 1 metro. Entenderam a pergunta? E aí, olha só, se a pergunta é só essa, o problema está só esse, veja, não tem nada falando, olha, use derivada, tal, é um problema aí para vocês, né? Não está falando, ó, tem derivada. Quem que ia ler um problema desse ia falar, vou usar derivada para resolver esse problema? Acho que quase ninguém, né? E é um problema teoricamente simples, né? Pôr uma escada, se começar a escorregar, a frente começa, a parte que está apoiada na parede começa a descer, com que velocidade que está descendo essa frente aí? Todo mundo entendeu? Como começa? Tiago, Rafael, Gabi, Suelen. Suelen congelou a imagem dela para mim. Para vocês, não? Só para mim? A imagem da Suelen está congelada. Ah, agora não está mais congelada. Boa pergunta, Rafael. Ah, agora eu tô te vendo, Suelen. Você tinha congelado para mim. Suelen, dá uma dica para nós aí. Olha só. Ô, gente, repara o seguinte, supondo que a parede não é, sei lá, não tá, a escada não está apoiada na Torre de Pisa, porque se fosse na Torre de Pisa o negócio era assim, né? Daí eu apoiar a escada aqui, tinha um ângulo aqui, certo? Supondo que não a escada, isso aqui é a escada, tá? Não está apoiada na Torre de Pisa, então, se ela está apoiada numa parede, normalmente a parede forma 90 graus com o chão, né? Com o solo, normalmente. A parede, não é inclinada, né? A parede, geralmente. Então, olha só, aqui é 1 metro, que é no momento em que o negócio está escorregando. No momento em que for 1 metro, a escada tem 3. O que dá para... Se eu quisesse saber essa altura aqui, né? Nesse momento em que aqui é 1 metro, a escada tem 3. Se eu quisesse saber essa altura, que é a altura que a escada está nesse momento, do chão aqui, qual que é essa altura, o que eu faria? Usar uma coisa bem simples. Não vai falar boa pergunta de novo, hein? Pitágoras, muito bem. Boa pergunta, não. Pitágoras, perfeito.
Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou chamar de x, porque está no chão. Aqui eu vou chamar de y. Então, no momento em que aqui for 1 metro, a escada vai estar quantos metros do chão? É o y. Primeiro eu vou descobrir isso. Como que eu faria isso? Eu faria y ao quadrado mais x ao quadrado, Pitágoras. Perfeito. Igual a 3 ao quadrado. Como eu quero saber o momento, no momento em que a aqui for 1, então eu vou pôr 1 no x, então vai ficar 1 ao quadrado igual a 9. Né? Aqui já 1 ao quadrado é 1. Opa. E aí eu vou descobrir a altura nesse momento. Então, nesse momento em que aqui é 1 metro, 9 tira 1 dá 8. Se eu tirar a raiz de 8, 2, raiz de 2. Então, no momento em que aqui for 1 metro, a escada vai estar 2 raiz de 2. 2 vezes 1,4, a escada vai estar com 2,8 metros, mais ou menos, de altura. Já que ela tem 3. Bom, agora, além disso, eu vou escrever isso aqui, ó. Então, o y, o x e o tamanho da escada se relacionam assim. Y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 9, né? A altura ao quadrado mais essa distância ao quadrado é igual a 9, 3 ao quadrado. Sempre. Tipo, se aqui for mais distante, se aqui for 2, eu venho e ponho 2 aqui no x e descubro o novo y. Então, o y e o x se relacionam por essa expressão que é Pitágoras. Ok. Eu quero saber essa taxa com que isso está andando para lá, né? A velocidade com que o x está se deslocando. Isso aqui não é o dx dt? Não é a taxa de variação do x com o tempo? 1 metro por segundo? E o que eu quero saber aqui não é a velocidade que o y cai, então não é o dy dt, não é a taxa com que o y diminui, no caso aqui. Então, eu vou derivar em relação ao tempo do lado esquerdo e vou derivar em relação ao tempo do lado direito, da minha expressão que era por Pitágoras. Só que daí vai ficar bem legal isso aqui. Isso aqui é o dx dt. Então, beleza. A derivada em relação ao tempo do 9, o 9 não depende do tempo, o 9 é uma constante. A derivada de constante é 0, então aqui vai ficar igual a 0. ddt de 9 é 0. Derivada de 9. 9 é uma constante, é 0. Aqui, eu vou derivar uma soma, então, derivada de uma soma é a soma das derivadas. Eu derivo esse mais a derivada do outro. Para derivar o y, então vai ficar 2y, que é descer o 2 e tirar 1, vezes o dy dt. Regra da cadeia para derivar o y quadrado. Primeiro deriva o 2, o expoente, desce o 2, tira 1, depois deriva o y. O y varia com o tempo, então eu vou escrever dy dt. Mais a derivada do x ao quadrado, 2x vezes dx dt. Por quê? Mesmo motivo, desce o 2, tira 1, depois deriva o x. O x também depende do tempo, então tem derivada, tem dx dt. Então vai ficar 2 vezes, o que é o y? O y é a altura naquele momento, 2 raiz de 2. Vezes o dy dt, a velocidade com que está caindo, é o que eu quero saber. Mais 2 vezes o x, nesse momento 1, e vezes o dx, com que velocidade que o x está andando, que é o dx dt, 1 metro por segundo. Isso tudo igual a 0. Então aqui vai ficar 4 raiz de 2 dy dt igual a 2, vai para o outro lado, está somando, fica menos 2. Então, dy dt, que é a taxa com que a altura está variando, isso aqui passa dividindo. Já vou simplificar aqui, vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de 2 metros por segundo. Então, menos 1 sobre 2 raiz de 2 metros por segundo. Se você quiser racionalizar, é só multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Aí vai ficar menos raiz de 2 sobre 4, se racionalizar. Então, essa é a velocidade com que a altura está variando. Ou senão, você troca aqui por 1,4, 2 vezes 1,4 dá 2,8, 1 dividido por 2,8. Vai dar o resultado metros por segundo. Quanto que está variando a altura
quando a base escorrega 1 metro por segundo. É engraçado que esse exercício, acho que a maioria pensa assim, essa aqui escorrega 1 metro por segundo, aqui também desce 1 metro por segundo. Eu acho que a maioria pensa isso, e não é verdade. Então, isso aqui, se quiser racionalizar, é só multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, fica menos raiz de 2 sobre 4 metros por segundo, isso racionalizado, mas não tem necessidade. A gente só está querendo saber o valor aí. E aí? Entenderam? Veja, um exercício que você lê nem sonha que vai usar derivada. Aí a gente achou uma relação entre o y e o x. O y e o x estão relacionados por teorema de Pitágoras, que é uma coisa simples. E aí, baseado nisso, se eu sei com que velocidade que a base está escorregando, eu consigo descobrir com que velocidade que o ponto mais alto está escorregando. No momento em que aqui for 1 metro. Então, isso quer dizer que se essa distância, a escada escorregou um pouco mais, e essa distância for 2 metros, a velocidade vai ser alterada, porque aí no y, eu vou ter que pôr 2, aí o x vai ser diferente, então essa velocidade não é constante. E não é a mesma, né? Tiago, Pitágoras, Gabriela, Pitágoras, muito bem, Pitágoras. Pitágoras ajudando a gente. E aí, Suelen, o que você achou? É de Deus, não é? É melhor. Nossa, acho que a DP vem agora. A DP vai me abraçar, porque... Abraço. Pô, dei até a dica do trabalhinho ali do cilindro. É assim... Complicado é que eu entendo, mas praticar é foda. Colocar na prática é foda. Na verdade, você vai acostumando, né? Chega uma hora e fala, pô, é simples. Mas tem que acostumar um pouco aí. Estava indo tão bem em limite, me achava tão poderosa em limite, achei que eu tinha entendido tudo. Né? Tá, você entendeu. Uhum. Eu achei limite mais difícil. Não, eu fiquei em paz com o limite, mas com isso daqui eu tô chorando já. Ó, o exercício 11, por exemplo, só para vocês, não é tão difícil. Esses daqui eu tô tendo que, assim, montar uma relação, porque eu tenho que ver, o desenho ajuda, né, aqui na escada, para entender a relação entre o y e o x, a altura e a parte da base ali da escada. Mas, por exemplo, o exercício 11, quer ver como que é o 11? Fala assim, ó, o raio de uma bola cresce a razão de 3 centímetros por segundo. Então, o raio cresce 3 centímetros por segundo. Isso é o dr/dt. É a taxa com que o raio varia. Então, o raio varia na taxa de 3 centímetros por segundo. Então, dr/dt, taxa de variação do raio de uma bola. Aí a pergunta é assim, ó, o raio de uma bola cresce a essa razão. Determine a taxa de variação do volume da bola. Então, eu quero saber a taxa de variação do volume da bola. Quero saber o dv/dt. No momento em que o raio é 8 centímetros. Então, quando o raio for 8 centímetros, qual é a taxa de variação do volume, sabendo que o raio está crescendo 3 centímetros por segundo? Uma bola, e na verdade, acho que está pensando numa esfera. Isso aqui é o raio. O volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, quando você tem uma esfera, pensando na bola aqui, é uma esfera. O volume dela também é do ensino médio, isso, tá, gente? 4/3 de πr ao cubo, é a fórmula para calcular o volume de esfera. Então, se eu sei o raio da esfera, eu já sei o volume. É só trocar aqui e fazer 4/3 de π vezes esse raio ao cubo. Isso é para calcular o volume. Então, veja bem, volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Isso eu já sei. Se eu quero saber a taxa com que o volume está variando com o tempo, então eu quero derivar em relação ao tempo dos dois lados. Pego a fórmula, escrevo dv/dt, escrevo ddt aqui, ddt aqui. Quando eu escrevo ddt, vai ficar dv/dt, na verdade, do lado esquerdo. Então vai ficar dv/dt, que é a taxa de variação do volume, que é o que a gente quer, 4/3 de π constante para fora multiplicando,
4/3 e π para fora, vai ficar a derivada em relação ao tempo só do r ao cubo. O r varia com o tempo. Ele está falando, varia de que jeito? 3 centímetros por segundo. Então, o raio está variando com o tempo. Se está variando, tem derivada em relação ao tempo, já que ele é uma função do tempo. Então, vai ficar dv dt, copiei. Aqui vai ficar 4/3 de π. E aí eu preciso derivar o raio ao cubo. Então, regra da cadeia. 3r ao quadrado, desce o 3, tira 1, vezes dr dt. Ou seja, eu derivei a função externa, que é descer o 3 e tirar 1, e depois derivo o r pela regra da cadeia. Então, a taxa com que o volume varia com o tempo da esfera, a esfera está crescendo com quantos centímetros cúbicos por minuto, né? Por segundo. Então, aqui vai ficar, ó, corta o 3 aqui, fica 4π. O r, no momento em que o raio era 8, então 8 ao quadrado, taxa de variação do raio com o tempo. Ele falou aqui, ó, 3 centímetros por segundo. Então, isso aqui é 3 centímetros por segundo. Então, isso vai dar 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 4 dá 256 vezes 3, 700, não, 206 vezes 3, 18. 5 vezes 3, 15, 1, 16. 768 π. Fiz a conta aqui, 64 vezes 4 vezes 3. Aí vai dar em centímetros cúbicos por segundo. Então, quando o raio dessa esfera estiver crescendo 3 centímetros por segundo, o volume dela vai estar aumentando 768 π centímetros cúbicos por segundo. Entender? Opa. 7. Rafael entendeu. O Thiago pediu para fazer o 7. Então tá, poderia fazer o 7. Uma queimadura na pele tem o formato de... A queimadura na pele de uma pessoa tem a forma de um círculo. Se o raio da queimadura está decrescendo a uma taxa de 0,05 centímetros por dia, quando ele está com 1 centímetro, qual é a taxa de decréscimo da área da queimadura nesse instante? Opa! É muito parecido, viu, Thiago? Então, vamos lá. Exercício 7 é assim, ó. Então, exercício 7, o cara queimou e a queimadura está com formato de círculo. Está escrito no texto. Se o raio da queimadura está decrescendo a uma taxa de 0,05 centímetros por dia. Então, a taxa de variação do raio com o tempo é de zero negativo, que está diminuindo, 0,05 centímetros por dia. E se a taxa... Deixa eu fazer esse negócio melhor. É a taxa com que o raio da... É um círculo da queimadura. É a taxa com que o raio essa queimadura está sarando, o raio está diminuindo, né? Está formando um círculo, mas está diminuindo o raio 0,05 centímetros por dia. Conforme vai curando, vai ficando um círculo menor. Essa é a taxa de variação do raio, 0,05 centímetros por dia. No dia em que isso aqui tiver com 1 centímetro, então você está com a queimadura, ela tem 1 centímetro de raio. E você sabe que essa é a taxa de decréscimo da queimadura, né, do raio. Ele quer saber quanto que vai diminuindo a área da queimadura. Então, essa área vai diminuindo quanto? Bom, primeira coisa que você escreve, como calcular a área de círculo? A área de círculo é πr ao quadrado. Certo? Então, minha queimadura tem um formato de círculo, de raio R. A área da minha queimadura é πr ao quadrado. Se eu quero saber com que taxa que essa área está variando com o tempo, eu quero saber o dA dt. Então, se eu escrever isso ddt do lado esquerdo, eu escrevo ddt do lado direito. Do lado esquerdo vai ficar, então, dA dt, que é a derivada da área, mas que a gente entende como taxa de variação da área com o tempo. Do lado direito, o π constante multiplicado sai fora, fica a derivada em relação ao tempo do r ao quadrado. Então, vai ficar que a taxa de variação da área com o tempo é a expressão π vezes a derivada do r ao quadrado. O r varia com o tempo, então é uma função do tempo. Então, vou derivar.
pela regra da cadeia, desce o 2, tira 1 e multiplica pela derivada do R. Então, a taxa de variação da área com o tempo, dAdt, vai ser π vezes 2, vezes o raio da queimadura, ele quer saber no dia que tiver 1 centímetro de raio, e a taxa com que está diminuindo o raio está diminuindo com a taxa de menos 0,05 centímetros por dia. Então, isso vai dar menos, então a área está ficando menor, já que o raio está diminuindo, obviamente a área está ficando menor. 2 vezes 0,05, acho que dá 0,10 e esse vezes esse deve dar 0,10 vezes 1 vezes π, centímetros quadrados por dia. Então, essa é a diminuição da área da ferida. 0,10 π centímetros quadrados por dia. Entenderam? Na resposta deve estar, talvez ele não pôs assim, se multiplicar por 10 em cima e embaixo, que aqui é sobre 1, se você não quer deixar assim, você pode deixar menos π sobre 10, né? Que é a mesma coisa, certo? Isso aqui é sobre 1. Se multiplica por 10 em cima e embaixo, multiplicar por 10 em cima fica 1π. E aí fica 1π sobre 10. Tanto faz, é a mesma coisa. É a mesma resposta, mas eu não vou escolher um tipo de resposta. Você pode pôr a resposta que você achar mais bonita. É a mesma. Então, esse é o exercício 7. É muito parecido com esse do volume lá, da esfera, só que é um círculo. Tiago, não sei, Tiago José, você que pediu, entendeu? Aí você tem agora da esfera, que é com πr ao cubo, 4/3 de πr ao cubo, que eu fiz antes desse. E aí esse é só um círculo, a queimadura, πr ao quadrado. Mais parecido, a derivada aqui, ó, regra da cadeia, 2R dr dt. O outro era 3R ao quadrado, que é a derivada do R ao cubo, né? Desce o 3, tira 1, dr dt. Sempre, para derivar isso, eu usei regra da cadeia e para derivar o R ao cubo também. É porque o raio depende do tempo. Por isso, e a gente está derivando em relação ao tempo, então é uma função implícita. Por isso que talvez esse negócio da derivada da regra da cadeia, que eu acho que vocês confundem, esquecem esse dr dt, acha que é só descer o 2 e tirar 1. Só fica 2 R's e esquece do dr dt, mas porque você está derivando em relação ao tempo, e o R, você não sabe como que o R varia com o tempo. Você sabe que ele varia, mas não sabe como. Você não sabe qual é a expressão. Então, por isso que usa a regra da cadeia, porque o de fora é fácil de ver, que desce o 2 e tira 1. Só que aí, além disso, o R é uma função do tempo, e você está derivando em relação ao tempo. Mas como eu não sei a derivada, eu escrevo, então, dr dt, dizendo assim, olha, ainda tinha que derivar o raio em relação ao tempo, mas como eu não sei a expressão, eu deixo indicado o dr dt. Só que esse dr dt que a gente deixa indicado é justamente a taxa com que o raio varia com o tempo. Mistura matemática com a realidade, isso que fica meio estranho. Você não sabe se você está olhando aquilo como uma derivada, você está olhando que a taxa, na hora que eu ponho o dr dt, eu estou pensando na matemática, assim, ó, tinha que derivar o raio em relação ao tempo, eu não sei, e a gente não usa R' a notação, a gente usa dr dt porque aí fica mais fácil de entender que é uma taxa, mas podia pôr vezes R', se fosse matemática só, que é a derivada, na verdade, do R. Ah, mas por que você já não derivou quando você desceu o 2 e tirou 1? Então, mas o R depende do tempo, é uma função implícita ainda. É mais difícil, Júlia, é verdade. Mas vocês vão ficar bom, eu já fiz 4 hoje. Mais um que eu tinha feito aquele dia, 5. Bom, a gente pode marcar mais uma aula semana que vem, se vocês quiserem. Daí a gente combina. Pode ser antes da quinta, sei lá. Então, a nossa prova de licenciatura em Química vai ser na quinta. Aí eu tinha falado para fazer na terça, porque na quarta a gente tem aula. Tá, pode ser. Bem na hora que você dá aula. Na terça-noite? É. Tá bom. Aí eu vou avisar o pessoal, o Rafael já está aí assistindo, né? Que é da Engenharia de Energias. Rafael, você já está ouvindo, né? Terça-feira, então, a gente pode fazer, vocês podem assistir também, que eu estou convidando as 3 turmas para assistir todas.
Porque aí dá 3 alunos quando eu convido todo mundo. Tô brincando. Não, zoeira. Mas podem avisar o pessoal da Alimento, se tiver alguém assistindo, mas eu mando mensagem depois para o Caio e para a Alexandra. Rafael já está ouvindo, eu lembro depois ele de novo, para avisar energias. E a gente pode tirar dúvida na terça à noite, então. Terça de carnaval, né? Comemorar, eu venho fantasiado, prometo. Só que não. Então, vamos ficar por aqui hoje. Aí já tá com 1 hora e pouco aí, 1h12. Professor bem fantasiado do papel de palhaço que a gente tá fazendo, esperando a vacina. Boa, vou ver com o nariz. Narizinho de palhaço. Cansado de ser palhaço desses governos, viu, de todos. Que saco, mas tá bom. Podia ser pior, né? Sei lá, tá no meio da guerra civil na Síria. Só isso que é pior, eu acho. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Podia ser melhor, podia estar na Suíça também. Na França. Ai, meu Deus. Mas, gente, então, ó, estudem. Esse negócio de taxas relacionadas é um pouco de prática, daí você depois olhem os exercícios que eu fiz, tentem fazer os outros. A gente pode fazer mais na terça e tirar as últimas dúvidas. Então, derivadas na prova. Tudo de derivada para frente. Tá bom? Gabriela, Beleza, professor. boa noite. Pulem até terça que depois tem aula, hein? Deixa eu parar a gravação aqui. Boa noite. Ó.